Já é uma diferença considerável. E no caso do Corinthians, com o pau comendo já no Campeonato Paulista, Sim. né? Então, quer dizer, vamos ter aí um choque também de datas. O Edmundo falou de reforços, é óbvio, né? A gente está concordando aqui que tem que trazer reforços. Mas eu vou insistir numa coisa que eu tenho dito já há mais ou menos 2, 3 semanas. Se for trazer mais do mesmo, continua com o que tem. Porque, para mim, não é o Cirino que vai fazer a diferença no ano que vem. Eu estou falando dos nomes que estão sendo cogitados aí no mercado, tá? Não vai ser o Thiago Neves que vai fazer a diferença, não vai ser Camacho, não vai ser o Cirino. Zagueiro, o Pedro Henrique. O Pedro Henrique volta do empréstimo. Mas então, volta. Não, porque esse volta com certeza. O PVC, os caras estão achando que Camacho e Pedro Henrique são reforços. Não são reforços. Eles estão fora. E o Cirino? Se eles fossem muito, mas muitíssimo importantes, eles não estariam jogando em outro clube, eles estariam dentro do Corinthians. Sim. O Cirino, gente, o Cirino é um bom jogador. Fez gol ontem da vitória. Só que assim, a gente vai... Inclusive, antes os corintianos falaram que foi gol do Corinthians, né? Por isso. Porque ele está na mira do Corinthians e o resultado... Ajudou na briga, São Paulo ajudou na briga. Mas já está pensando no futuro patrão. O que eu entendo é o seguinte, eu concordo com o Edmundo. O Corinthians tem ali uma espinha dorsal. Precisa trazer 3 caras diferentes em algumas posições para brigar por alguma coisa. Porque o Corinthians tem que montar um time para brigar por alguma coisa. Porque nessa temporada ele não brigou. Foi campeão. Paulista, tá? Até agora é o único campeão de São Paulo. Tá bom, então. Mas você, na boa. 800 mil pessoas vão parar a Paulista nesse ano, no final do ano, antes da comemoração do Natal, para comemorar o Corinthians, o único paulista que ganhou alguma coisa. Não é isso. A questão não é... Voltando aqui ao Corinthians. Isso é pouco, Edmundo, isso é pouco. Você imagina que pensar grande. Que o Corinthians tenha condições hoje de trazer 3 jogadores de ponta. Ridículo. Você acredita que o Corinthians vai trazer 3 jogadores de ponta, como você está pedindo? Não é acreditar, Eugênio, é a gestão do futebol. É preciso... Porque a gente olha para as últimas janelas e não vê isso. Mas tem que trazer. O que o Corinthians tem feito, e a PVC fala muito sobre isso aqui, já falou várias vezes, é identificar jogadores de bom potencial, trazer esses jogadores e desenvolvê-los. Como foi, por exemplo, o Paulinho. Né? E esses caras se transformaram nos grandes nomes do Corinthians. Quando ele fez o investimento para trazer o Pato, deu errado. Botou lá 40 milhões, não foi? Os jogadores de potencial já estão lá para serem desenvolvidos. Renato Augusto, mas foi menos, foi inferior. Ô, Eugênio, respondendo a tua questão, os jogadores de potencial já estão lá. De potencial para serem desenvolvidos. Janderson. Então, Janderson, Matheus Vital. Então, beleza. Então não vamos falar de contratação. Então não vamos falar de contratação? Então vamos falar em desenvolver um sistema de jogo, trabalhar em cima dele. É só isso? Então, isso é o básico para mim, é mais importante. Eu queria estender a não ser que você traga 3 jogadores de altíssimo nível. De altíssimo nível. Esse que é o difícil. Marco Rubens é mesmo nível do Bocelli? Eu acho. Se ele faz o Marco bobear, Rubens o Bocelli jogar, até melhor que ele. O Bocelli ele pode fazer jogar. Então, o Pedrinho talvez do nível do Cittadini? Não, o Cittadini não é o caso. O Bruno Guimarães é. Não, Bruno Guimarães faz mais diferença. O Bocelli tem muito mais história no futebol do que o Marco Rubens. Tá entendendo, João? Porque se o sistema ajuda, Bruno Guimarães o cara que tá lá pode ser bom. Bruno Guimarães ou Urso? A questão justamente é, vamos lá, nesse ponto. O Corinthians vai buscar, vai identificar em algum lugar um novo Bruno Guimarães? Mas aí ou vai voltar e vai trazer de volta o Ralf, que já está perdido em algum lugar? Ou vai buscar um Emerson Sheik? Ou vai buscar trazer de volta um Wagner Lopes? O Corinthians errou muito em contratação e pensar no passado. Eugênio, ele pode fazer isso. Vou trazer jogador que um dia fez sucesso aqui, porque tem identificação com o clube. Ele pode fazer isso. Identifica esses caras. Mas isso não impede que ele contrate 3 feras, 3 grandes jogadores. A questão é onde estão. A questão é onde estão, mas se tem dinheiro para isso. A gestão de futebol tem que descobrir isso. Tudo bem, eu concordo com você. Concordo com você. Eu acho que o dilema está aqui. O Flamengo não está mudando o parâmetro só pelo técnico estrangeiro. O Flamengo está mudando o parâmetro pela qualidade do jogo. O Flamengo está mudando o parâmetro pelo tipo de contratação. Porque o Flamengo foi contratar destaques de times que são rivais. Inclusive o Bruno Henrique, que não foi destaque do Santos no ano passado. E faz uma temporada absurda de boa nesse ano. Porque o Corinthians foi campeão do mundo, eu vivo dizendo isso. Se em janeiro de 2012 eu dissesse aqui que o Corinthians ia ser campeão do mundo, com Alessandro Chicão, a Paulo Ardé e Fábio Santos na zaga, você me internava. Me internava. Eu tava no Pinel até hoje. Agora. Depois ia sair. Depois, não, ele foi campeão. Porque foi campeão. Eu ia tentar me liberar lá.
Sabe que eu tive um chefe... Libera que ele não é maluco, Sabe não. que eu tive um chefe que fez uma matéria no Pinel e que não deixaram ele sair de lá. Sério? É sério. Sérgio Martins, que é o repórter da matéria da Máfia da Loteria Esportiva. Ele foi fazer... Ele é tão brilhante que ele foi o repórter que escreveu a matéria da Máfia da Loteria Esportiva. Opa! E ele fez uma matéria no Pinel. E ficou lá. Se internou no Pinel para fazer a matéria e não deixaram ele sair de lá. Que coisa. Mas eu não sou. Meu Deus. Eu sou repórter apenas. Mas enfim, se eu dissesse em janeiro de 2012 que o Corinthians ia ser campeão do mundo com Cássio Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos, você me internava. O Flamengo, ninguém falou que ia ser campeão do mundo, e pode ser, mas ele foi fazer contratações de campeão do mundo. Gabriel, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Rafinha, Felipe Luiz, certo? Onde é que está essa ambição? O Corinthians não vai ter igual porque não tem o mesmo dinheiro. Mas, para fazer 3 dessas, 2 dessas, não é tão fácil, tão simples você dizer: eu vou contratar este grande jogador que vai se adaptar ao estilo de jogo que eu quero. Eu vou dar uma dica aqui, não sou empresário, sou apresentador e narrador, e vou falar um nome que o time brasileiro que tiver grana para buscar, vá lá, porque eu acho que vale a pena. Ele está saindo do Atlanta FC dos Estados Unidos, hein? Não vai ficar lá. Pity Martinez, meia, campeão da Libertadores com o River Plate no ano passado. Não se adaptou ao futebol dos Estados Unidos, não está satisfeito lá. Existe a possibilidade de voltar para a América do Sul, de seguir outros caminhos, mas é um nome que estará aí disponível no mercado. Belo jogo. Esse é um cara que, olha, quem tem grana ou quer fazer um sacrifício financeiro para trazer, eu acho que é um jogador que vale a pena ter por aqui. Esse cara é bom, É isso que a gente está discutindo. O Corinthians pode fazer tudo isso que o Eugênio está falando, né? De você descobrir jogadores no interior de São Paulo. É só ver a Copa Paulista, tem aí uns 2, 3 jogadores que podem ser contratados. Olha para a Série B, tenta trazer alguém do Bragantino, por exemplo. Se bem que vai ser cada vez mais difícil tirar alguém do Bragantino a partir de agora. Né? Que em 2021 vai estar na Libertadores da América, pode escrever aí. É o objetivo. Agora, o Corinthians tem que fazer o diferente, porque vai passar mais uma temporada só participando. Pierre de Coubertin é bonito nas palavras, mas, gente, o time não tem que entrar para disputar. O Corinthians é muito grande só para disputar. É o meu entendimento da coisa. E grana, PVC? Mais ou menos é verdade aquilo que a gente fala quando o Corinthians não tem grana. O Corinthians joga muito dinheiro fora com contratação também, né? Vai fazer as operações mais caras do futebol brasileiro, como o Flamengo fez esse ano. Sim, tudo bem, mas é o que eu digo, PVC. Às vezes você contrata 10 caras e vai gastar 120 milhões com os 10. Você contratou 10, você gastou 120 milhões. Vou dar um exemplo. Pega 120 milhões e contrata 2,60 que vão resolver. Tá se falando... A matemática é tão simples, entendeu? É isso. Tá se falando no Marcelo Cirino, que é um bom jogador. Fez o gol lá a jogada do gol, né, do título da China. Da Copa do Brasil. Ok. Tem chance pra Mas quem é o jogador nessa posição, se o Corinthians quiser chegar junto e contratar bem, que ele tem que buscar no Atlético Paranaense? Bruno Guimarães. Não, nessa posição de ataque. É o Rony. É o Rony. Muito bom. O Marcelo Cirino não é titular. O empresário do Léo Pereira. Então é o seguinte, eu quero realmente contratar um jogador para dar um tiro certo pro ano que vem para essa posição. Vou olhar no Atlético Paranaense. Rony, venha. Ou então vou no Goiás. Michael, venha. Será que ele vai fazer isso? Michael é uma boa, hein? Será que o Corinthians tem estofo hoje para chegar e... Michael é um cara que pode ser. Pode ser. O Corinthians precisa de um zagueiro para jogar ao lado do Gil. Fato. O Bruno Mendes ainda está muito verde. Precisa de um lateral esquerdo. Fato. Falam que o Sid Clay pode voltar. Vamos ver em que nível. Precisa de um volante. É necessário um volante fera. Mas não tem uns 40 lá? De qualidade de passe. Fera. René Júnior. Precisa de um cara para pensar o jogo no meio-campo. Pity Martinez. E precisa de um cara pela ponta. Então, o Corinthians precisa se o Corinthians quiser brigar por alguma coisa ano que vem, para não passar vergonha na gloriosa Libertadores da América, precisa contratar 5 bons jogadores para cima. Foi campeão esse ano nessas posições. no Paulista, caiu na Sul-Americana e está ali brigando por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. A gente lembra que quando ele caiu na Sul-Americana, que houve uma comparação muito grande entre investimento
folha salarial do Corinthians e do Independente Del Valle, que no sábado se transformou em campeão da Copa Sul-Americana. 40 vezes menor a folha salarial do Venceu num estádio lotado por torcedores do Colón. Impressionante. 3-1, 40 mil argentinos contra 500 equatorianos, o Del Valle ganhou. Será que não tem ninguém nesse time do Del Valle que se encaixe no time do Corinthians? Não, mas aí tem um ponto que que o Corinthians identifique como alguém que seja dentro do que ele precisa para o elenco dele? Bem,